Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver transistor amplificador versus pop amplificador. Na verdade, vou fazer uma comparação entre os amplificadores com transistor e com amplificadores operacionais. Vamos lá? Se você estava pensando que ia ter um combate para ver quem é o melhor, que ia ter transistor e operacional rolando pelo chão, não é bem isso que você verá nesse tutorial. Você vai ver uma comparação. E comparar é um bom exercício para memorizar. A primeira comparação que vou fazer é na configuração de amplificador inversor, de longe o mais popular. Primeiro o Ampop como amplificador inversor. Simples, elegante, duas resistências e pronto. O ganho está perfeitamente controlado. A equação do ganho é a simplicidade em pessoa, menos a resistência de realimentação RF sobre a resistência de entrada RI. Esse menos indica que o sinal de entrada vai aparecer na saída com a fase invertida em relação à entrada. A impedância de entrada é dada simplesmente pelo valor de RI. Este pode ser considerado um amplificador de baixa impedância de entrada, uma vez que RI é escolhido entre 1K e 10K. Isso para que a resistência de realimentação não fique muito grande. Parece perfeito, mas não é. Só trabalha em baixas frequências. E a corrente de saída, bem pequenininha, 20 mA no máximo. Aliás, esses serão os probleminhas que vão aparecer em todos os circuitos com amplificadores operacionais apresentados hoje nesse RINC. Então, nem vou repetir esses defeitos nos outros, para não parecer implicância, você sabe? Agora o amplificador inversor a transistor, na melhor configuração. Resistência de emissor e divisor de tensão para polarizar. O suprassumo dos amplificadores a transistor. Essa configuração é chamada de emissor comum. O sinal é aplicado na base e retirado no coletor. O emissor é aterrado. Para sinais AC, o capacitor em paralelo com a resistência de emissor RE2 aterra o emissor, deixando somente a resistência RE no circuito AC. Esse amplificador apresenta alta estabilidade com respeito à variação da temperatura. Essa é uma das suas melhores qualidades. A equação do ganho é muito simples, duas resistências e pronto. O ganho é igual a menos a resistência de coletor RC sobre a resistência de emissor RE, aquela em série com o capacitor. Esse menos indica que o sinal de entrada vai aparecer na saída com a fase invertida em relação à entrada. A impedância de entrada é média, nem alta nem baixa. A impedância de entrada é igual à resistência de emissor mais RE, a resistência da junção base-emissor, multiplicado por beta. Quanto às frequências de trabalho, são melhores do que o Ampop de longe. Podem trabalhar em altas frequências, mas também não é tão bom assim. Em radiofrequência, começa a perder fôlego, tudo devido aos parasitas. O capacitor entre a base e o coletor, o chamado capacitor Miller, a capacitância parasita entre a base e o coletor. Mas tem o primo pobre, o amplificador sem resistência de realimentação. Esse é o mais pobrinho de todos, mas funciona. A equação parece simples, menos RC sobre RE. Esse RE que complica, é a resistência interna da junção base-emissor, uma coisa meio obscura. O valor dessa resistência é 0,026 volts sobre a corrente de emissor em corrente contínua. Então você tem que avaliar a corrente de emissor, tarefa que não é das mais fáceis nem confiáveis. A impedância de entrada é média, é igual a RE vezes o beta do transistor. Quanto à frequência não muda nadinha, então esse amplificador só é usado em último caso. Mas tem o primo classe média, que tem realimentação, pode ser de coletor, ou mais usado, ou de emissor. O amplificador com realimentação de coletor que é mostrado na figura é o mais estável, mas o ganho é igual a menos RC sobre RE. Olha o RE atrapalhando tudo. A impedância de entrada é baixa, é só RE vezes o beta. Quanto à frequência, não muda nadinha. O primo com resistência de emissor apresenta boa estabilidade. O ganho é fácil de calcular, é menos RC sobre a resistência de emissor RE, mas o ganho diminui muito devido ao RE no emissor. A impedância de entrada é média, é a mesma do primo rico. Quanto à frequência, não muda nadinha. A segunda comparação que vou fazer é o amplificador não inversor.
muito usado nos amplificadores operacionais, mas pouco usados nos transistores. Vou começar pelo Unpop como amplificador não inversor. Simples, elegante, duas resistências e pronto. O ganho está perfeitamente controlado e tem um charme especial. O sinal de entrada entra direto na entrada não inversora do operacional. A equação do ganho é simples, mas nem tanto assim. Tem um parêntese para complicar. Dentro dele, uma soma meio estranha. 1 mais RF sobre RI. O que tem de estranho nessa soma? O ganho vai ser sempre maior do que 1. Mas pelo menos não tem o menos. Um probleminha menos é sempre bom. E a impedância? Aí sim, esse é o grande charme desse circuito. A impedância é muito grande, mas muito grande mesmo. É altíssima. Na teoria, é infinita. Na prática, fica um pouquinho menor. Fica ao redor de 10 megohm. Esse amplificador é muito bom nisso. Mas já vou avisando, não é o único com essa impedância assim tão alta. Esse é o circuito amplificador não inversor com transistor. Essa configuração é chamada de base comum. Note que o sinal é aplicado ao emissor, parece meio estranho, mas é assim mesmo. E é retirado no coletor. A base em AC é aterrada pelo capacitor entre a base e o terra. O ganho é simples de calcular, mas tem que considerar a resistência da junção RE, que você já sabe não é fácil de determinar. O ganho é igual a mais RC sobre RE, mas não tem o menos. Esse amplificador não inverte o sinal. Que bom, um problema a menos. A impedância de entrada é baixa, é igual a RE, aquela resistência chatinha, e não tem um multiplicador beta. Então ele é pouco usado nos amplificadores de áudio, mas tem uma aplicação muito interessante no amplificador para microfone dinâmico, aquele com indutância interna. Esses microfones apresentam baixa impedância interna. A principal aplicação é em altas frequências. A grande vantagem desse amplificador é diminuir muito a influência do capacitor Miller entre a base e o coletor. Por isso ele é o queridinho dos circuitos de radiofrequência, UHF e VHF. Agora o último round, o seguidor de tensão. Um amplificador que não amplifica nada. Isso mesmo, o ganho é 1. Vou começar pelo seguidor de tensão com o Unpop. Esse é o amplificador mais simples do mundo. É só o operacional e mais nada. Nem resistência tem. Fantástico. O suprassumo da simplicidade. A equação: tensão de entrada é igual a tensão de saída. O ganho é 1. Não amplifica nada. Para que serve então? Serve para aumentar a impedância do circuito. Isso mesmo, porque a única e grande qualidade desse amplificador é a altíssima impedância de entrada. Observe bem que a entrada está ligada direto na entrada não inversora do operacional. Apesar de simples, ele é muito usado na prática. Os instrumentos digitais quase sempre têm um desses na entrada. Agora o seguidor de tensão com transistor. Também é muito simples, mas esse tem resistências. Essa configuração é chamada de coletor comum. Aqui o sinal é aplicado à base, retirado no emissor e o coletor em AC é aterrado. Esse amplificador não tem ganho nenhum. Isso é, o ganho é 1. O que entra sai. A tensão de saída é igual à tensão de entrada. A impedância de entrada desse amplificador é a maior entre os transistores, mas não chega nem de perto na impedância de entrada de um operacional. Nesse circuito, a impedância de entrada é a resistência de emissor mais a resistência RE multiplicada pelo beta. Para circuitos com transistores, essas somas todas resultam numa alta impedância. Quanto às frequências de trabalho, não tem nenhuma novidade. Trabalha bem até a faixa de RF. Está bom por hoje, não é mesmo? Vamos dar por encerrada essa luta. Digo, comparação. Qual usar? O amplificador com Unpop, devido à sua simplicidade e praticidade, está tomando conta do campinho dos amplificadores de áudio. Fazer um mixer, uma mesa de som é muito fácil com o operacional. O transistor ainda fica com a faixa de RF até 100 kHz. Amplificadores pequenos, mas está cada vez sendo menos usado. Um dos problemas é o cálculo complicado dos circuitos. Na verdade, cada amplificador tem as suas características e o seu campinho de aplicação. E cabe a nós, técnicos eletrônicos, conhecer os detalhes de cada um. E comparar para memorizar é bom, e você vai ver muito essa técnica aqui no canal do Professor Bairros. Até a próxima luta, digo, memorização!
E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!